Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Soberano Deus, nosso Pai, Deus de infinita graça e bondade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a Ti, ó Deus, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nesta manhã, ó Deus poderoso, nós estamos aqui reunidos para, Deus, prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome. E, ó Deus, rompendo em fé, queremos Te pedir, ó Deus, que Teu Espírito Santo trabalhe, Deus, nas nossas vidas nesta manhã. Que possamos, ó Deus, enxergar o Teu sobrenatural agindo, ó Deus, no nosso meio, nas nossas igrejas, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado a cada dia nas nossas vidas. Recebe este culto, ó Deus, como cheiro suave às Tuas narinas. E abençoa, meu Pai, todas as pessoas que estiverem participando neste momento. Que a Tua graça,
a tua proteção, ó Deus, estejam com todos em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Falar de fé nesses tempos de incerteza é um pouco incoerente, muitos podem dizer, mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso está em Hebreus 1:11. E por causa disso, nós vimos na Bíblia e em vários relatos de experiências de pessoas que viveram e venceram pela fé, romperam as barreiras da dificuldade pela fé. E hoje nós estamos iniciando a campanha de missões estaduais e pela fé nós cremos que tudo vai passar e que Deus está sempre conosco e que pela fé nós somos mais do que vencedores. Iniciando a nossa campanha de missões estaduais 2020, com muita gratidão ao nosso Deus, nós vamos ler a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 5, verso 24, que diz: E eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Vamos agora, neste momento, cantar o hino 301, Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Na tristeza nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar, ser fiel a Deus é andar pela fé.
E neste momento, nós vamos ter a palavra do nosso secretário-geral da Convenção Batista Baiana. Ele vai estar falando, dando uma palavra de incentivo para a abertura da nossa campanha de missões estaduais. Os relatos do Evangelho nos permite viajar no tempo, mergulhar em cenários rurais, urbanos e perceber pessoas indo e vindo em todos os contextos e carregadas de motivações as mais variadas possíveis. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, relata um episódio muito interessante. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isto acontece ao teu filho? Ao que ele respondeu: desde a infância. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino clamou: eu creio. O ambiente da operação de Deus na vida do ser humano é um coração cheio de fé, que exclui os resíduos de incredulidade e nos permite as mais impressionantes e tremendas experiências com Deus. O tema da nossa campanha para este ano é Eu Creio, assim como a exclamação daquele pai. Portanto, desafio a você a que seja um cooperador do Evangelho na comunicação da verdade, fazendo com que a mensagem de libertação chegue a toda a Bahia. Desafio também que você se junte a nós nesse grande exército de intercessores e seja um colaborador na dedicação da sua oferta. Portanto, queridos, creia assim como aquele pai e transmita essa mensagem a quem precisa ouvir. Deus use e abençoe grandemente a tua vida. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Mas as dificuldades são tão grandes, os problemas são tão difíceis de serem realizados, mas tudo está tão ruim. Mas em meio a tudo isso, eu creio. Eu creio que Deus tem poder para reverter todas as situações. Eu creio na palavra que o pastor Genilson acabou de falar. Eu creio que esta campanha será uma bênção para todo o povo de Deus. O tema da nossa campanha é Eu Creio. Você crê? Lá no livro de Marcos, capítulo 9, verso 23, diz assim: disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Essa é a divisa da campanha. Estaremos trabalhando no mês de julho dizendo, eu creio, porque tudo é possível àquele que crê. Nós vamos ouvir agora e ver um vídeo da música para a campanha deste ano. E você medite neste vídeo, porque eu creio. E você crê? Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve
Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Neste momento, nós vamos ter um período de intercessão. Nós vamos orar ao Senhor, crendo que as respostas virão. E nós separamos alguns pedidos aqui para este momento. Eu já convido a nossa diaconisa, a Adeilta, para estar aqui. E nós estaremos orando pela campanha. Hoje é a abertura. Nós vamos orar para que os frutos, possamos colher os frutos da nossa fé através da intercessão e através dessa campanha. Que através dessa campanha muitas vidas sejam alcançadas. Também nós vamos estar orando pelas nossas igrejas, para que haja avivamento missionário dentro das nossas igrejas. Mesmo em meio a todas essas dificuldades, nós vamos estar orando por isso. Também nós vamos orar pelos missionários dos campos baianos, para que Deus dê direcionamento espiritual a cada um deles. E pelos campos missionários, para que haja uma boa colheita para a glória de Deus. Convido neste momento a nossa diaconisa.
Graça e paz, igreja. Vamos orar. Eu creio. E vocês? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, que estamos aqui, Senhor, na Tua casa de oração, curvados, Senhor, te clamando, ó Pai, que Tu possa, Senhor amado, ser com esta campanha que se inicia hoje, ó Pai. Ó Senhor, que esta campanha, Senhor, venha ser, Senhor, como jamais foi outra, ó Pai. Que Tu possa estar assim, Senhor, abençoando a cada irmão, Pai amado, visitando cada coração neste momento, ó Pai, para que venha abraçar esta campanha de missões, Pai amado, com amor, Senhor. Ó Pai, vai tocando, vai visitando cada lar nesta manhã, ó Pai. Que os nossos irmãos, Senhor, venha estar, Senhor, compreendendo, Pai, o que quer dizer esta campanha, ó Pai. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos e que nós continuamos avante em cada campanha apresentada e principalmente nesta que se inicia hoje. Ó Pai querido, ser com Tua igreja, ó Pai, Tuas igrejas, que elas venham, Senhor amado, abraçar esta campanha, Senhor amado, com muito amor, Senhor amado. Ó Pai, que Teus filhos se levantem com o empenho de que esta campanha, Senhor amado, foi criada por Ti, ó Pai. Incomoda Tuas igrejas, ó Pai. Todas as igrejas na face da terra, ó Pai amado, para que venhamos, Senhor amado, se movimentar, para que esta campanha venha ser uma campanha de ouro, venha ser uma campanha criada, Senhor amado, pelo Espírito Santo e com uma vitória como nunca tivemos, ó Pai. Porque não vai ter epidemia que venha, Senhor amado, nos parar, mas que nós estejamos marchando avante, trabalhando na seara do Senhor. Ó Pai amado, ser com os teus filhos que estão no campo. Ó Senhor amado, derrama sobre eles sabedoria, Senhor amado, para estar, Senhor amado, Te buscando cada dia mais. Toma eles em Tuas mãos, cobre com Teu sangue, Senhor. Ó Senhor, toma, Senhor amado, cada um, Senhor amado, em cada campo que eles estejam confiantes, que está, Senhor amado, seguro em Tuas mãos. Cuida, Pai, zela, ó Pai amado, que jamais, Senhor amado, venha, Pai amado, cair sobre eles esta epidemia. Mas que assim, Senhor amado, Tu diz que 10.000 caem à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, mas jamais seremos abalados. E assim, Senhor amado, é que nós confiamos. Ó Pai, cuida, supre as necessidades deles em cada situação, no que eles estejam necessitando, que o Teu Espírito Santo esteja lá cuidando de cada um. Ó Pai, vencer com os campos, ó Pai. Vencer, Senhor amado, com os campos que eles estão. Cuida, Senhor, daquelas pessoas que estão ali tão necessitadas da Tua palavra. Cuida, Senhor, porque, Senhor amado, contigo nós somos mais que vencedores. Toma, Senhor amado, aquelas pessoas que não ouviu falar de Ti, nunca ouviu falar de Ti, ó Pai amado, mas que elas possam, Senhor amado, estar ouvindo neste momento, porque Tu já disseste que todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor. Ó Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Toma, Senhor amado, Teus servos em Tuas mãos. Pessoas, Pai amado, que querem Te adorar, mas são impedidos. Mas, Pai amado, Teu Espírito Santo, Senhor, já está ali. E que Tu possa sustentar cada missionário, sustenta cada campo, Senhor amado, e sustenta Tuas igrejas, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Fica conosco, ser com
cada momento deste culto, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por todas as coisas, nós engrandecemos ao nome do Senhor por esta palavra de oração. E continuando ainda na divulgação da campanha, nós vamos ouvir agora e ver um vídeo da nossa promotora de missões, a irmã Graça. A graça e a paz, meus irmãos e irmãs da Igreja Batista de Campo Limpo. Eu creio é o tema da nossa campanha de missões estaduais que estamos iniciando hoje e que se estenderá até o primeiro domingo de setembro. Os alvos das nossas classes serão os mesmos que foram estipulados pelos irmãos nas classes da Escola Bíblica Dominical na campanha próxima passada. Acreditamos que julho e agosto, 2 meses, será suficiente para orarmos e separarmos uma oferta significativa para o sustento dos nossos missionários e o desenvolvimento dos projetos que missões estaduais queira executar. Esse ano de 2020 está trazendo profundas mudanças para todos nós, bem como a forma de trabalhar missões. Assim, a nossa campanha será online, da mesma forma que concluímos a campanha de missões mundiais. O nosso tema é: eu creio, mesmo em meio a tantas dificuldades e incertezas, nós sabemos em quem temos crido, e o nosso Deus é o Deus do impossível. Cremos que Ele está no controle de tudo. A nossa divisa é: disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Eu creio, meus irmãos. Nós cremos que a nossa campanha irá florescer nesse novo momento conforme a vontade do nosso Deus. Salmos 90, versículo 17, nos diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós, sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Primeira João 5, de 10 a 13, diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E é este o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Antes de nós louvarmos através da música, eu queria fazer uma pequena correção. A nossa campanha, ela começa hoje e termina no primeiro domingo do mês de agosto. E louvando ao nosso Deus, nós vamos entoar cânticos missionários. E para isso eu convido a irmã Débora. Graça e paz, irmãos. Estaremos cantando o hino, o ineto Ide e Pregai, para que nós possamos estar cantando com o coração, que sempre devemos cumprir o nosso Ide. Amém.
Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Neste momento eu convido o pastor Antônio a vir aqui à frente. Ele vai estar trazendo a sua palavra, a palavra do Senhor, para os nossos corações. E nós vamos orar, pedindo a Deus que nos direcione nesta palavra. Graça e paz, igreja. Eu gostaria, nessa oportunidade, antes de passar a palavra para o pastor, gostaria de, nesta oportunidade, saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E vou estar orando em favor do pastor Antônio. Mas antes de orarmos, gostaria de chamar o pastor aqui para orarmos, pelo mesmo. Mas antes da oração, eu gostaria de dizer o seguinte, que no mês de junho, ou seja, segundo domingo, como foi comemorado o dia do pastor, mas nós sabemos que o pastor, todo dia, todo tempo, ele está pronto a servir, então entendemos que todo tempo ele é pastor. Então, neste momento, nós gostaríamos de estar assim, materializando, entendeu? Porque naquele momento nós fazemos homenagem de forma verbalizada, mas a igreja tem o prazer também de estar materializando, e o momento que Deus permitiu estar fazendo isso é neste momento. Então, gostaria de chamar a diaconisa Adeilta, e em nome da Igreja Batista de Campo Limpo, estaremos passando uma singela, pequena e singela, lembrança às mãos do pastor Antônio, materializando, e eu creio, que Deus tem assim, nos presenteado com a presença do pastor Antônio, e eu creio que Deus há de continuar o abençoando, e ele será bênçãos nas mãos de Deus e bênção em nossas vidas. Que Deus assim esteja, pastor, poderosamente lhe abençoando hoje e sempre. Oremos. Santo, soberano Deus e eterno Pai que está no alto céus, e também, ó Deus, conosco, ó Pai amado, porque Tu é um Deus presente, ó Pai, em nossas vidas, na vida, ó Pai, da igreja, ó Deus querido. Queremos te agradecer, Pai de amor, por mais um dia que nos concede, ó Pai, e te agradecer, ó Pai amado, neste momento, ó Pai amado, mais uma vez, ó Deus, pela vida do Teu servo, pastor Antônio, ó Pai Cerqueira, que Teu Pai continue abençoando, ó Pai, derramando sobre ele, ó Pai, bênção, ó Pai amado, a cada momento, a cada dia, ó Deus. Ó Pai, que ele possa, ó Pai, continuar sendo uma bênção em Tuas mãos, ó Deus, com essa disposição em servir, ó Pai. Abençoa o Teu servo a cada dia com a bênção da saúde, ó Deus, com a bênção do vigor físico, ó Pai. Mas acima de tudo, ó Pai amado, da bênção espiritual do alto céus, Pai de amor. Abençoa a sua família, ó Pai de amor. Ó Pai, usa o Teu servo neste momento mais uma vez, como um instrumento em Tuas mãos, para falar da Tua igreja, Pai. É o que te oramos e agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Quando o pastor aparecer mais elegante do que o que costuma ser, ele vai estar usando a camisa e o presente que a igreja ofertou para ele, materializando a gratidão pelo dia do pastor. Eu gostaria de chamar a preciosa atenção dos irmãos neste momento para a palavra que Deus colocou no nosso coração. Pela graça do nosso bondoso Deus, não obstante o momento tão difícil que nós estamos vivendo, nós encerramos a campanha de missões mundiais com muito sucesso. Eu gostaria que o irmão atentasse. Nós encerramos a campanha de missões mundiais com muito sucesso. E hoje nós estamos aqui nesta manhã, neste culto, como os irmãos já sabem, fazendo a abertura oficial
da campanha de missões estaduais. Missões Estaduais escolheu e está propondo para ser trabalhado, desenvolvido e enfatizado durante todo o período da campanha o tema Eu Creio, tendo a sua fundamentação no texto de Marcos 9:23, onde Jesus diz com tanta propriedade e clareza: tudo é possível àquele que crê. Com relação à escolha deste tema, eu gostaria de parabenizar mesmo à distância a Junta de Missões Estaduais, porque não poderíamos ter um tema mais apropriado e oportuno do que este, levando em consideração este tempo tão difícil em que nós estamos vivendo. Não poderíamos ter um tema tão apropriado para ser enfatizado em um momento tão difícil que nós estamos vivendo. E eu quero dizer aos irmãos que eu percebo, com relação a este tema, eu percebo que é uma excelente oportunidade para que os verdadeiros filhos de Deus manifestem a sua fé. Sabe por quê, irmãos? É fácil dizer, eu creio, quando tudo está fácil. Mas é extremamente difícil dizer, eu creio, quando tudo está desfavorável. Mas eu percebo também que este tema é uma excelente oportunidade para nós estabelecermos a diferença entre verdadeira religiosidade e a verdadeira fé. Eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós confundimos uma verdadeira religiosidade com a verdadeira fé. A verdadeira religiosidade, preste atenção, irmãos, a verdadeira religiosidade, ela se apoia em atividades religiosas. E nesse momento de pandemia nós não temos nenhuma atividade religiosa. Eu sei que muitos irmãos terão dificuldades e estão passando por um momento de crise porque dependem de atividades religiosas. Mas a verdadeira fé, ela se apoia em um relacionamento verdadeiro com Deus. E aqueles que têm uma verdadeira fé, mesmo neste momento de pandemia, neste momento de crise, eles não são abalados. A religiosidade depende da atividade, enquanto a fé depende de um relacionamento. Tem um texto, eu gosto muito desse texto, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, onde ele descreve a missão, o sofrimento, tudo aquilo que iria vir à vida do Messias. E no versículo 11 ele diz: mas ele verá o fruto do seu trabalho penoso e ele ficará satisfeito. Jesus verá o fruto do trabalho penoso da sua alma e ele ficará satisfeito. Eu entendo. E assim posso afirmar que Deus fica satisfeito, melhor, diria, extremamente satisfeito, quando o seu filho diz, eu creio, mesmo que tudo em sua volta esteja contrário. Ele verá o trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito.
E eu creio que Deus fica extremamente satisfeito quando Ele percebe um filho dele dizendo: Senhor, eu creio, mesmo que o ambiente não seja tão favorável. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para fundamentar, trazer alguns, exemplificar aquilo que eu digo que Deus ficou extremamente satisfeito. Eu penso que Deus ficou, meus irmãos, extremamente satisfeito com a postura de Moisés diante do intransponível Mar Vermelho. Quando ele tinha diante de si o Mar Vermelho, atrás dele o exército de Faraó, e ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Vai até o mar, estende a tua vara, e o mar se abrirá. E eu vejo aqui que Moisés não tem no texto, mas está subentendido no texto, Moisés dizendo: Senhor, eu creio. E quando ele vai, o mar se abre. Eu quero dizer algo que o irmão já sabe. Quando você crer em Deus, assim como Moisés creu, Deus abre porta onde não tem. Deus abre caminho onde nunca existiu um caminho, quando alguém obedece à voz de Deus e diz: Senhor, eu creio. Diante de mim está o mar, mas eu creio que o Senhor vai abrir. Senhor, eu creio. E Deus ficou extremamente satisfeito com a postura de Moisés, dizendo: eu creio, naquele contexto de tanta dificuldades. Mas eu penso também que Deus ficou extremamente satisfeito com a postura de Josué e Caleb, trazendo o relatório, apresentando o relatório a respeito da terra prometida. Números 13 e 14, capítulo 13 e 14, nós temos a volta dos espias, trazendo relatório sobre a terra prometida. E os irmãos conhecem a história. 10 espias disseram: a terra é boa, a terra é produtiva, mas o povo da terra é grande e forte, e ali também tem a presença de gigantes, e nós não poderemos vencer. Josué e Caleb, melhor, pede a palavra, faz calar a congregação e diz: eu creio que se o Senhor quiser, nós entraremos e possuiremos esta terra. Por isso eu penso, e mais do que isso, eu afirmo que Deus ficou extremamente satisfeito com a postura de Josué e Caleb, que diante de um relatório tão negativo, eles se levantam e dizem: olha, nós cremos que o Senhor nos dará a terra que prometeu. Nós cremos, eu creio, nós cremos. Mas vamos caminhar mais um pouco, trazendo aos irmãos uma outra história, que tem o mesmo conteúdo, é alguém que diz: eu creio. E eu quero trazer um momento de Davi, diante do gigante Golias, que amedrontava todo o povo de Israel. E teve um momento que Davi disse: olha, eu creio que Deus me dará hoje este incircunciso. E toda a nação saberá que existe um Deus em Israel que peleja a nossa peleja. Davi, melhor, naquele momento, ele não olha o tamanho de Golias, mas ele olha para o poder de Deus e ele diz: olha, eu creio que Deus me dará hoje a vida deste gigante, e toda a congregação saberá que o nosso Deus é todo poderoso. Que testemunho lindo!
Ele diz, olha, não depende de espada, não depende de armas, não depende de aparato de guerra. Ele diz, depende, só crer que tudo é possível para Deus. E ele diz, eu creio que Deus me dará hoje. Eu quero trazer só mais 2 outros exemplos para a gente concluir essa palavra, onde eu estou dizendo que Deus fica extremamente satisfeito quando um filho dele diz, em um contexto tão difícil, diz, eu creio. E o outro exemplo que eu trago, tão conhecido da igreja, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Daniel capítulo 3, diante de uma artimanha tramada, diante de algo engenhado para prejudicar, onde o rei Nabucodonosor constrói uma estátua e pede que todos adorem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. E eles perguntaram, eu quero olhar o texto aqui para dizer exatamente o que aconteceu. Chama a atenção dos irmãos, Daniel capítulo 3, porque é muito bonito esse testemunho. Ele diz assim, versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem os meus deuses e não adoram a estátua que levantei? Versículo 15 diz, agora, pois, vocês estão prontos para uma nova oportunidade ao ouvir a orquestra se prostrarem e adorarem. Olha o que eles respondem no verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, nós não necessitamos responder nada sobre isso. Não precisamos responder absolutamente nada. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E se não, eu quero que o rei fique sabendo que nós não iremos servir e nós não iremos adorar o Deus que o rei levantou. Nós cremos que o nosso Deus, Ele nos livrará. E se não nos livrar, nós não iremos adorar o teu Deus. Que testemunho, meus irmãos. Como Deus ficou satisfeito naquele momento, onde o adorava, ou era projetado na fornalha ardente, aquecida sobremaneira, 7 vezes mais. Eles disseram, eu creio que o nosso Deus pode nos livrar. Mas tem um outro exemplo no mesmo livro, Daniel. Como Deus ficou extremamente feliz com Daniel, diante de algo que foi arquitetado para prejudicá-lo. Daniel capítulo 6, versículo 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele uma ocasião na lei do seu Deus. Então se criou um decreto, que durante um mês inteiro, ninguém fizesse nenhuma oração que não fosse ao rei Nabucodonosor. E o versículo 10 diz assim, e Daniel, quando soube do decreto e da escritura que estava assinada, entrou em sua casa e continuou orando com as janelas abertas para Jerusalém, como costumava fazer. A postura dele em nada mudou diante do decreto. Ele disse, eu creio em Deus e vou continuar procedendo da mesma maneira. Eu quero repetir uma frase que eu disse. É muito fácil dizer, é muito fácil afirmar
É muito fácil declarar e até cantar de maneira emocionada, eu creio, quando tudo está fácil na vida. Mas eu entendo que é extremamente difícil você dizer para Deus, Senhor, eu creio, mesmo que tudo esteja tão difícil para você. E é nesse momento que se percebe o que é religiosidade e o que é fé verdadeira. A fé verdadeira, ela continua afirmando, eu creio, mesmo que o cenário seja sombrio. Este momento de pandemia, este momento de Covid, que tem assolado, que tem matado tanta gente, pode até mesmo um cristão morrer. Mas o importante é que ele continue dizendo, Senhor, eu creio, eu continuo crendo, e em nada mudarei a minha postura. Quer vivamos ou quer morramos, nós pertencemos ao Senhor, eu creio. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos nos preparar para um momento que foi previamente avisado, a celebração da ceia do Senhor. E antes da celebração da ceia, nós queremos ouvir uma música que vai nos inspirar pela irmã Débora. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Meus irmãos, eu creio que Jesus morreu por mim. Jesus morreu por nós. E esse momento da celebração da ceia é exatamente o momento que Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Dizendo assim: lembrem da minha morte. Eu gostaria de convidar os diáconos que vão nos auxiliar aqui na mesa, para procedermos à celebração desse memorial da morte de Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto que geralmente nós lemos no momento da celebração da ceia. E eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, digna de toda aceitação. E eu peço ao irmão que nos acompanhe, você em sua casa, com a sua família, neste momento de celebração da ceia também, nos acompanhe na leitura do texto de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 28. O texto sagrado diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Orientação de Deus é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós iremos, neste momento, celebrar a morte de Jesus. Eu gostaria que você, em sua casa, distante geograficamente, mas perto espiritualmente, no mesmo espírito, na mesma unidade, celebre esse momento com a sua família. Esteja em sintonia, revivendo esse memorial da morte do Senhor. Nós iremos cantar Pão da Vida, Pão do Céu, e iremos entregar os nossos diáconos aqui o primeiro elemento. Pão do céu, pão de Deus é o meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Nesse momento a Bíblia diz que quando Jesus tomou o pão, Ele agradeceu e depois Ele deu aos seus discípulos. Por isso, nesse momento, nós vamos orar com o irmão Josivaldo, nosso diácono, agradecendo pelo pão que simboliza o corpo de Jesus. E vocês em casa vão seguir a mesma orientação. Peço, amados irmãos, se coloquem de pé, por obséquio, por gentileza, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos gratos, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, ó Deus. Ó Deus, e eu creio, ó Pai, que Tu, ó Deus, nos ama tanto, ó Deus, que deu o Teu Filho amado, Jesus, para vir, ó, para este mundo, viu, ó Deus, sofrer, padecer, ó Pai, ó Deus, e morrer na cruz em nosso lugar, ó Deus. Naquele momento, ó Pai, em que seu corpo foi ali, ó Pai, dilacerado, ó Deus amado, ó Deus, para que nós hoje pudéssemos, ó Pai, ter vida e vida em abundância, Pai. O que seria de nós, ó Pai, se o Teu Filho, ó Pai, não obedecesse, ó Pai, ó Deus, a Tua determinação, ó Pai querido, ó Deus, a Tua ordem, ó Pai divina, ó Pai, neste mundo, ó Deus. Ora, o que seria de nós, ó Pai? E nós, ó Pai, somos privilegiados, ó Pai, porque hoje podemos fazer parte, ó Deus, parte, ó Pai, de amor, ó Deus, da comunidade de fé, de pessoas salvas, ó Pai, pelo sangue de Jesus. Deus, obrigado, ó Pai de amor, por tudo, ó Pai, que Tu tem feito, ó Pai, porque não ficou só ali, ó Pai, naquele momento, ó Deus, mas Tu continua a nos abençoar. Ó Deus, continua, ó Pai amado, tendo misericórdia de nós, ó Deus, e te pedindo, ó Pai, neste momento, ó Pai, também, ó Deus, tantas pessoas, ó Pai, que ainda não teve, ó Pai, esse privilégio, ó Pai, essa atitude, ó Pai,
de, ó Deus, se chegar a Ti, render-se, ó Pai, aos Teus pés, Pai de amor, ó Deus, para que possa, Pai, desfrutar, ó Pai, dessa condição de salvo, ó Deus querido, na pessoa do Teu Filho amado Jesus. Mas nós cremos, ó Deus, que, ó Deus, a cada dia, ó Pai, as pessoas venham refletir, ó Pai, e tomar esta decisão, Pai. E a Tua igreja, ó Pai de amor, tem essa missão, ó Pai, de levar essa semente, essa palavra, ó Deus amado, preciosa, ó Pai querido, que possamos continuarmos firmes, ó Deus, nesse propósito, ó Pai, como igreja do Senhor aqui na terra, Pai. Continua, Paizinho amado, conosco, abençoando o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Participemos, pois, do primeiro elemento que simboliza o corpo do Senhor. Comamos, pois. Amém? Nós vamos entregar o segundo elemento. O vinho que simboliza o sangue do Senhor. Vamos ouvir a música, seguindo. Sangue que Jesus verteu é divino, eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus abençoar, enche-me de Ti, Senhor, pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador, pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador. O texto sagrado diz que, semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Mas ele orou antes de beber o vinho que simboliza o sangue. E a nossa diaconisa vai estar orando e agradecendo. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, foi por amor, Senhor, que Tu entregastes a Tua vida Amém, por Senhor. todos nós, ó Pai. E Tu Ó derramaste Teu sangue, Senhor amado, por amor a todos nós. Mas o que mais nos alegra, Pai amado, é porque vivo Tu estás, porque Tu ressuscitastes, ó Pai. Amém, ó Deus. E hoje Tu estás em nosso meio. Amém, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos, ó Pai amado, Louvado porque seja o teu temos nome. esse privilégio, ó Pai, de participar da mesa do Senhor. Amém, Senhor. Simbolizando, Senhor, com estes elementos, ó Pai, a Tua carne e o Teu sangue, ó Pai. Amém, Senhor. Ó Pai, que todos, Senhor amado, esteja, Senhor amado, em espírito. Amém, Que Senhor. todo esteja em concordância. Hoje, Senhor amado, nós estamos juntos e Ó separados. Deus. Mas que nós estejamos, Senhor amado, separados de corpos. Mas que nós estejamos juntos em espírito. Amém, ó Deus. Em pensamento, Pai amado. Que nós, Senhor amado, servimos a um Deus vivo e poderoso. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar participando da Tua mesa nesta manhã. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
com muita reverência e gratidão, convido a todos a que participemos do sangue do Senhor. Bebamos, pois. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos ouvir mais uma música encerrando, depois eu vou fazer a oração final. Agradecendo ao Senhor e orando ao Senhor, porque nós cremos nele. Vamos fazer isso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
Enquanto a irmã estava cantando, ocorreu na minha mente um pensamento que eu gostaria de dizer aqui com muita sinceridade. Com muita tristeza, eu contemplo diante de mim mais de 60 bancos vazios por causa da pandemia. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele não depende de uma igreja aberta. Ele depende de ter consciência de um Deus vivo e ter um relacionamento com Ele. Por isso, meu irmão, creia que você serve um Deus vivo, independente de participar de uma atividade religiosa ou não. Você pode ter relacionamento com Ele e robustecer a sua fé. O religioso depende das atividades da igreja. O cristão verdadeiro depende de uma consciência de um Deus vivo. E eu posso dizer, eu creio. Lembro de Jó quando ele disse, olha, ainda que ele me mate, eu creio nele. E ele vai me ressuscitar no último dia. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça eterna e consoladora de Jesus, o seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista de Campo Limpo, seja com todas as igrejas na face da terra e com todo aquele que invoca o teu nome, hoje e para sempre. Amém. Amém. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prontidade está. Canta, igreja. A sua vinda, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos, E todos juntos, em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ungido ao mundo, Ele é o príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida é um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Imagine a igreja cantando, Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Só dando um aviso para encerrar. Os irmãos sabem do nosso desafio. Levantar em média 50 cestas básicas para abençoarmos famílias da nossa igreja e da nossa comunidade. Nós temos em média 33 irmãos relacionados. Mas eu gostaria de dizer ao irmão que está em casa celebrando a ceia com a sua família, nesse momento vá na despensa, pega 1 quilo de sal, pega 1 quilo de açúcar. Se não pode doar uma cesta, pelo menos venha doar um único item da cesta. E assim nós iremos compor várias cestas
para abençoar tantas famílias da nossa igreja. Como tem sido bom esse trabalho. Então, amanhã à tarde, a partir das 14 horas, nós teremos aqui uma equipe preparada para receber das 14 às 17, porque eu creio que o irmão vai abençoar. Amém? Diga amém em sua casa e nós encerramos esse momento. Amém.